Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa aqui do Vencendo Concursos. E eu quero conversar com você especialmente, você viu aí na chamada inicial aí antes da vinheta, um concurso que foi autorizado. Aliás, é um excelente concurso que foi autorizado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, relembrar, que é o concurso do Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Ele foi autorizado com mais de 900 vagas, mais o cadastro reserva. Então, pessoal, nós temos aí uma excelente oportunidade para quem quer um emprego garantido, quer uma garantia de vida e profissional. E nós temos aqui no nosso curso, que nós vamos apresentar para vocês, na parte de língua portuguesa, eu quero mostrar especialmente o edital do último concurso e os principais aspectos e como você deve estudar a matéria de língua portuguesa. Então não é só mostrar o edital, mas também mostrar como você estuda esse edital, quais os passos que você deve dar, como é que você deve iniciar os estudos. Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, eu gostaria que você me acompanhasse. Então vamos partir aqui. Primeiro ponto aqui é entender o edital anterior. Então nós temos as matérias prováveis da língua portuguesa. Por que prováveis? Porque o último edital ele apresentou esse assunto ou esses assuntos relacionados à língua portuguesa que eu vou destrinchar um a um com vocês aqui nesse vídeo. Então nós temos lá a fonologia, em que a banca ela quer, nesse concurso, queria que você entendesse do conceito aqui, tá vendo? Ó, os encontros vocálicos, vamos ver o que significa isso. O que são dígrafos, ortoépia, essa palavrinha aqui que muita gente não conhece, a divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Depois nós temos lá na parte de morfologia, estruturação e formação das palavras, as classes de palavras, vou mostrar para vocês o que significa isso. A parte de sintaxe, que muita gente pronuncia errado aqui, né? Não é sintaxe, e sim sintaxe. Então os termos da oração, né? Análise sintática, período composto relacionado às orações, que é também o conceito e classificação dessas orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, pontuação, semântica e significação das palavras no texto e, por fim, interpretação. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês primeiro um plano de estudo. Então antes de você começar a se preparar, você tem que identificar isso que você está vendo na sua tela. Nós temos então, primeiro, você vai ter as aulas, então você começa aqui com as aulas. Essas aulas aqui, elas são online, né? São as aulas online. E por que aula online? Nós estamos aí num período de quarentena ainda, né? Não temos ainda as aulas presenciais. E mesmo que as tivéssemos, as aulas online servem para você reforçar. Mesmo que você já tenha tido aulas presenciais, aula online para você reforçar. Nessa aula online você vai ter um material. Esse material vai ter a ver com a teoria. E depois você tem as questões. E aí a sugestão que a gente dá para vocês. Resolveu as questões, está com dúvida em alguma questão? Então você vai rever a matéria aqui, tá vendo? Estudada, vai fazer uma revisão e depois voltar lá novamente à parte de questões e resolver questão relacionada a cada tema, a cada assunto que você teve problema. Então, supondo que você assistiu lá as aulas online e você viu o nosso material, aí você teve uma dúvida em algum tipo de matéria, algum assunto, essa matéria você revê. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você teve um assunto crase, né? E você teve uma dúvida em crase. O que você vai fazer? Nessa revisão, você vai rever, né, a crase e vai resolver questões de crase. Aí sim você pode passar para um outro assunto. Então, um plano de estudo que a gente vai também aqui oferecer para vocês, tá? Vamos ao edital? Vou destrinchar para vocês aqui, ó. Então, da fonologia, o que é conceito? Conceito de fonologia, eu vou mostrar aqui. O que significa os encontros vocálicos, como você identifica dentro de um texto, né? O que é dígrafo, ortoépia, vou mostrar também. A divisão silábica, a prosódia, a acentuação e ortografia, isso está tudo aqui para vocês, ó. Então, primeiro, fonética estuda o som. Então, o som detalhado da fala. Então, tudo aquilo que nós pronunciamos, né, traz o som, a fonética vai estudar. Fonologia estuda os fonemas. Fonemas têm a ver com sons, tá vendo? E as sílabas. Então, quando você faz uma separação silábica, por exemplo, né, você escreve a palavra casa, aí você separa silabicamente aqui, ó. Então, você está separando a sílaba e, ao mesmo tempo, você está produzindo o som, ó. Casa.
Mas repara o seguinte, quando você fala casa, você não fala ceasa, ó, ceasa, né? Você não pronuncia a letra C, você pronuncia a letra K. Então isso tem a ver com fonemas, que também a gente vai ver, bem tranquilo, bem fácil. E continuando aqui, ainda lá na fonologia, também estão a ortografia, né? A parte da ortoépia. A ortoépia, pessoal, é a articulação e a pronúncia das palavras. Então, quando você faz uma pronúncia, né, por exemplo, né, quando você pronuncia a palavra história, né, na verdade a pronúncia dessa palavra deveria ser dessa forma aqui, ó. História. Esse A vai lá para cima, ele é um ditongo, não, um ditongo crescente, ó. Então, história, né, seria a ortoépia, seria a articulação, a pronúncia correta da palavra. E isso a gente também vai estudar, não para você falar no seu dia a dia, mas para prestar concursos, né? E tem por objetivo estudar também a acentuação. Então, observe o seguinte, eu vou voltar ao edital aqui de vocês, ó. Esse é o edital anterior, tá bom? É o edital da prova anterior. Olha os assuntos, todos correlacionados. Ou seja, para você identificar a acentuação de uma palavra, para você conhecer a acentuação de uma palavra, você precisa estudar na ortografia, né, que é a grafia, a divisão silábica, saber dividir a sílaba. E também no caso da prosódia aqui, que tem a ver com o som, e a ortoépia também. Então está tudo interligado. Para você saber acentuação e ortografia, precisamos conhecer prosódia, a divisão silábica, conhecer a ortoépia e, claro, os dígrafos, quando você separa a sílaba, e também os encontros vocálicos. E o conceito eu já trouxe para vocês aqui, que aparece aqui. Esse é o conceito de fonética e fonologia. Aqui exemplos, aquilo que eu estava comentando com vocês. Olha, quando você pronuncia a palavra casa, nós fazemos a separação silábica desta palavra, mas olha a letra que você pronuncia. Então isso aqui tem a ver com fonema, né? Tem a ver com o som. Você não pronuncia a letra C, né? Nós pronunciamos a letra K. A mesma coisa acontece com a palavra-chave. Lá na palavra-chave, a palavra ela é grafada, ela é escrita com CH. Mas na hora da pronúncia, nós não fazemos a pronúncia da palavra-chave com o CH, e sim com o X. Então aí nós temos uma pronúncia também, tem relacionada a fonema, tem relacionada a som, que representa aqui no caso um fonema só, que tem a ver com o som. Sintaxe, né? Aqui a parte de sintaxe um pouco mais adiante, ela tem a ver também com a parte da gramática, mas não nós podemos confundir, segundo o edital aqui, tá vendo? A fonologia, quando se tem fonologia, é um aspecto da gramática, é um assunto, não tem nada a ver com a parte de sintaxe, que eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho aqui. Bom, em resumo, nós vamos ter o seguinte, na fonética e na fonologia, nós vamos estudar aqui o que interessa para vocês é isso, tá? Tá aqui o resumo, ó. A separação silábica, sim, claro, tem que saber a separação silábica, senão não tem como você fazer ou entender uma questão de acentuação. A parte de ortografia dividida em duas partes, na verdade, a grafia das palavras e a acentuação, e o som e a pronúncia, como eu disse para vocês. Esses três assuntos são os assuntos que nos interessam realmente para provas de concurso. Então, uma dica aí que a gente dá para o candidato, né, sempre aí mostrando aí um detalhe para vocês, quando forem estudar essa parte do edital, a parte de separação silábica, que é fundamental você saber, porque tem a ver com a acentuação gráfica e a parte de ortografia também. Então, resumindo essa primeira parte do edital anterior, que é a fonética e a fonologia, é isso. É o estudo da ortografia, o estudo da grafia das palavras e também dos sons, né? Quando você pronuncia a palavra, o som também faz parte de separação silábica também. Legal? Vamos voltar aqui para aqui o nosso edital anterior. Fonética e fonologia, resumindo, então, o estudo dos sons, a fonética, né? Fono tem a ver com som, e a fonologia estuda a função desses sons dentro de uma determinada língua. Esse é o conceito que o edital pediu. Segunda parte do edital, morfologia, estruturação das palavras e classes de palavras. Vou separar aqui para vocês a morfologia. Você deve se lembrar muito bem, lá na época da escola nós estudamos análise morfológica, né? Na verdade, a análise morfológica nada mais é do que você destrinchar a frase no seu contexto,
separando cada palavra e classificando cada uma dessas palavras. Então nós temos lá as variáveis, olha, os artigos, adjetivos, pronomes, numerais, substantivos e verbos. Isso tem a ver com a concordância. Quer ver por que tem a ver com a concordância? O substantivo numa concordância nominal, ele é o elemento que comanda a oração, ele é o mais importante. Substantivo numa concordância nominal é o mais importante. Quer ver por quê? Regra de número 0 na concordância nominal. Os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais concordam com os substantivos a que se referem. Reparou na regra? Eles concordam com os substantivos. Então, o substantivo é que manda. Então, na parte de fonologia, primeiro você vai identificar um substantivo. Esse é o nosso passo. Aliás, no nosso curso a gente mostra isso. Na minha primeira aula de morfologia, de análise morfológica, eu mostro para o candidato como encontrar um substantivo e mostro também porque tem a ver com a parte de concordância. Invariáveis significa dizer que não mudam. Advérbios, conjunções, preposições e interjeições são desprovidos de masculino e feminino e também de número, né, singular e plural. Eles não têm alteração, não mudam, por isso são chamados de invariáveis. E, na verdade, resumindo esse desenho que a gente tem aqui, ó, dessa parte do lado esquerdo aqui, ó, desde verbo, né, até pronome aqui, ó, e substantivo, artigos, adjetivos e numerais, tudo isso aqui varia. Então é variável desse lado aqui, ó, vai variar de acordo com o contexto, né? Então nós temos lá, por exemplo, o substantivo masculino, feminino, o artigo masculino, plural, singular e assim vai. Desse lado aqui, pessoal, ó, desse lado aqui são as invariáveis, tá? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio são invariáveis, não tem mudança. E aí eu trouxe, claro, um exemplo aqui para vocês, ó. Exemplo de análise morfológica. Os dois alunos inteligentes fizeram esta pergunta hoje e contribuíram para o aprendizado de todos. Aqui nós temos um contexto, uma frase, e nós vamos destrinchar cada uma dessas palavras. Então presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a frase toda e fui separando morfologicamente cada uma dessas palavras. Tem uma função que a própria gramática deu lá na análise morfológica. Tá lá o artigo definido masculino plural, depois nós temos lá o 2 aqui que é o numeral, né? Assim por diante. Ó, aluno substantivo, inteligentes adjetivo, aqui o verbo, este é o pronome, aqui o substantivo, aqui um advérbio de tempo, a conjunção. Essa conjunção, ela é uma palavra invariável, né? Desde o começo aqui, ó, artigos, o artigo numeral, o substantivo, adjetivo, verbo, o pronome demonstrativo mais o substantivo são palavras invariáveis. A conjunção e o advérbio invariável. Então, quando você estuda isso, é legal fazer isso aqui, ó. Então, separa artigos, os numerais, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes. Você pega aqui, ó, tudo isso aqui muda, altera, tem alteração. Ó, é possível ser alterado, é possível alterar. Tem masculino, feminino, plural, singular e assim vai. Aqui também, né? Pega a pergunta aqui. Agora, o hoje e o e, aqui são advérbio de tempo e conjunção, eles são invariáveis, não mudam, não tem masculino, não tem feminino e assim vai. A preposição também não muda. Aí nós temos o verbo que flexiona, o artigo, o substantivo, preposição também aqui não muda. Então você pode também, para treinar, você pode começar fazendo o seguinte, eu vou destacar os elementos que são invariáveis, né? Eu vou estudar primeiro esses elementos. Então eu vou estudar os advérbios que são invariáveis, as conjunções, tá lá, preposição, preposição. Pronto. Esses são os elementos que não mudam, chamados invariáveis, e o restante vai mudar. Isso, pessoal, se chama análise morfológica. E nós temos uma outra parte da análise morfológica também, que tem a ver com isso aqui, ó, a estrutura e também a formação das palavras. Isso não é muito comum em algumas provas, mas no concurso anterior isso foi pedido. Então nós temos que tomar um certo cuidado, que é bem simples, é isso aqui, ó. Esse processo de formação de palavras aqui tem a ver com derivação e composição. São dois processos. Ou é um processo de derivação ou é um processo de composição. A derivação, nós vamos ter esses assuntos, ó, prefixal, sufixal, prefixal mais sufixal, parassíntese ou parassintética, regressiva e imprópria.
Vejam que aqui nós temos conceitos. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar por exemplo, a palavra leal. Tá? Ó, aqui é a palavra leal. Essa palavra tem um sentido. Se eu colocar um prefixo, que é um elemento que vem antes, ela muda de sentido. Né? Então nós temos aqui a derivação prefixal. Vou pegar mais uma vez essa mesma palavra que dá para a gente fazer aqui, ó, leal. Ela tem um sentido. Se eu colocar um sufixo, que é uma expressão que vem depois, ó, ela vai mudar de sentido, ó, lealdade. Né? Então coloquei um sufixal, um sufixo. Se eu pegar essa palavra leal e colocar um prefixo aqui, ó, e um sufixo, eu mudei de novo a palavra, ó, deslealdade. Então nós temos aqui a derivação prefixal, sufixal. Aqui é apenas um exemplo para vocês entenderem o que é essa separação, dividir, né, tanto a processo de formação por derivação e o processo de formação por composição. Então, na verdade, são nomes que a gente decora, isso está no edital e é claro que a gente tem que estudar também. Parte de sintaxe, termos da oração, isso é análise sintática, tá, gente? Período composto, conceito, classificação das orações, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase e pontuação, tá? Esse assunto é o assunto do edital, não vamos esquecer, é o assunto do edital anterior. O que é isso? Vou dividir para vocês. Sintaxe, o objetivo da sintaxe é estudar a estrutura das expressões dentro de um contexto, dentro de uma oração. Então nós vamos ter uma oração, dentro dessa oração a gente vai dividir essa oração entre os termos aqui essenciais, por exemplo, sujeito e predicado, vamos saber identificar os complementos, se é objeto direto, se é indireto, se eu tenho lá um adjunto adverbial, um agente da passiva. Também os complementos dos nomes, que são elementos considerados até, em alguns casos, acessórios, dependendo do contexto, adjunto, adnominal, o aposto, né? O predicativo aqui do sujeito ou do objeto, esse complemento nominal que vai ter que acontecer, por isso que é chamado de complemento, e um termo aqui independente da oração, que é o chamado vocativo. Tudo isso aqui, pessoal, é o princípio do estudo da análise sintática, que nós aprendemos um dia lá na escola. Tá? Então vamos mostrar para vocês aqui. Olha o que eu fiz aqui, peguei uma frase, né, aqui, lá. Os alunos interessados fizeram a tarefa na escola e fiz a divisão dessas expressões para fazer a análise sintática. Se eu fosse fazer a análise morfológica dessa frase, esse o seria artigo, esse aqui seria substantivo, esse aqui seria adjetivo, verbo, artigo, substantivo, aqui uma preposição e aqui um outro substantivo. Eu faria análise morfológica, você viu? Um por um. Na análise sintática, nós temos uma outra estrutura. O que a gente faz? A gente divide no verbo, tá? Porque o verbo ele é um elemento fundamental aqui numa análise sintática. Tá? Ele vai te contar algumas coisas. Por exemplo, ele vai te contar se a oração tem sujeito. Então, o verbo fazer, no sentido de executar, é um verbo que tem sujeito. Então, está aqui o sujeito da oração. Os alunos interessados. Tá vendo? Tá aqui, ó, separei para vocês. Bom, então, fiz a separação por meio do verbo. Aí nós temos o sujeito e o predicado. Esse predicado verbal, por quê? Porque apresenta um verbo transitivo direto. Sempre que eu tiver um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que precisa de complemento sem preposição, o predicado vai se chamar predicado verbal. Então aqui eu fiz a análise sintática, que é pegar o período todo, dividir em dois, né? Pega a frase inteira, divide essa frase em duas partes, sempre pelo verbo, ó, começa pelo verbo. De um lado eu tenho o sujeito, tá aqui, ó, de outro lado eu tenho o predicado, né? Dentro desse sujeito, a gente vai ter lá o artigo, que na análise morfológica é artigo, na análise sintática passa a exercer a função de adjunto adnominal. O alunos, que é um substantivo na análise morfológica, na análise sintática, é o núcleo do sujeito, nós vamos ver como é que funciona isso. Os interessados aqui, que é um adjetivo na análise morfológica, na análise sintática ele passa a ser um adjunto adnominal. O verbo, que é transitivo direto, existe complemento sem preposição. A tarefa completa o sentido desse verbo sem preposição, o objeto direto. E na escola é um elemento acessório adjunto adverbial que indica lugar. Todas essas nomenclaturas, durante o nosso curso vocês vão ter, né? Vocês vão ter acesso a tudo isso.
com riqueza de detalhes, etc. Na segunda parte de sintaxe, que também aparece no edital lá anterior dessa prova, concordância nominal verbal, regência nominal verbal, colocação pronominal, acento de crase, pontuação, tudo isso faz parte da sintaxe. E cada um desses assuntos a gente tem a palavrinha-chave que eu sempre comento com o candidato, verbo. Se você conhecer verbo, você tem 80, 90% de uma questão nas suas mãos de qualquer assunto, inclusive interpretação. Porque o verbo também, pessoal, ele tem uma interpretação. O verbo tem interpretação. Por exemplo, eu vou contar para vocês aqui, ó, a interpretação do verbo. Quando você tem um verbo que está empregado, conjugado no pretérito perfeito, ele tem uma interpretação diferente de um verbo conjugado no pretérito imperfeito. Então, o pretérito perfeito, por exemplo, tem a ver com uma ação que começou lá no passado, terminou no passado e foi uma ação rápida. E o pretérito imperfeito, por exemplo, é uma ação que começou no passado, também terminou lá no passado, mas ela se estendeu um pouquinho mais. Então nós temos uma diferença de interpretação. Vamos pegar, por exemplo, o verbo no futuro. Futuro do presente. Dependendo do contexto, o futuro do presente, esse verbo indica uma certeza, é algo que vai acontecer. Por exemplo, amanhã estudarei gramática. Amanhã estudarei gramática. Futuro, estudarei, com toda certeza vai acontecer. Mas o futuro do pretérito, por exemplo, já não é uma certeza, uma dúvida, né? Então, se não chover amanhã, se não chovesse amanhã, ou melhor, né? Eu ficaria feliz. Então, não sei se eu vou ficar feliz. Eu usei o ficaria e o chovesse no futuro do pretérito. O futuro do pretérito me traz uma dúvida. Então, a parte interpretativa da análise sintática, ela tem a ver com o verbo, primeiro com o verbo. Por isso que eu sempre oriento os nossos candidatos a estudarem a parte de análise sintática, começando pelo verbo. Beleza, vamos lá? Vamos para frente? Vamos continuar aqui a análise do nosso edital para vocês identificarem aqui todos os pontos aqui do edital. Bom, então nós temos o verbo tem a interpretação, conforme eu comentei com vocês, e a outra parte da sintaxe tem a ver com o período simples, período composto, formado pelas orações. Ó. Eu tenho que identificar quando a oração é sindética, por exemplo, a oração sindética ela possui conjunção. Então a conjunção ela é uma palavra-chave, que eu devo estudar, que eu devo conhecer. Por meio da conjunção eu reconheço o nome da oração. Então, se você quiser saber o nome de uma oração por completo, você reconhece pela conjunção. Então, por exemplo, a oração coordenada sindética aditiva, ela é encontrada por meio de uma conjunção aditiva. Ó, a aditiva, eu tenho que saber identificar. A oração coordenada sindética adversativa é encontrada por meio de uma conjunção adversativa e assim por diante. As orações subordinadas, por exemplo, que nós vamos ter aqui, ó, desse lado aqui, ó, subordinada substantiva, elas são encontradas por meio das conjunções integrantes. As adjetivas são encontradas por meio de pronomes relativos. Então, os pronomes relativos, eles são palavras-chave para uma questão, para uma oração de subordinada adjetiva. As adverbiais são encontradas pelas conjunções também adverbiais. Então, nós temos aqui as palavrinhas-chave que durante o curso a gente vai mostrar para vocês como é que vai funcionar. E por fim, para terminar, a parte de semântica, que é a parte de interpretação, significação das palavras no texto. Semântica diz respeito ao significado, acho que aqui é tranquilo. E as atribuições da semântica, sinonímia, né, que são sinônimos, ó, bondoso igual a caridoso. Da antonímia, que são antônimos, bondoso e, ao contrário, maldoso. Da paronímia, ou palavras parônimas, palavras parecidas na grafia e também parecidas na pronúncia, né, ó, emigrar e imigrar, mas diferentes no significado. Temos também as homonímias, homônimas, palavras iguaizinhas na pronúncia, ó, acento e acento, diferentes
no significado e também na grafia. Temos lá o sentido denotativo, o sentido próprio original e o sentido conotativo. Gente, toda essa parte 4 aqui, que está no edital, estava lá no edital anterior, né, lá aparece desse jeito, diz respeito a isso, ó, né, temos que estudar isso aqui, ó. E por fim a parte de interpretação de texto, né, gente, o último assunto aí. Normalmente as bancas colocam de 1 a 3 textos, dependendo do número de questões, e aí nós vamos ter as palavras-chave dos enunciados, para você saber que realmente se trata de uma questão de interpretação. Então as palavras-chave aqui, ó, nós temos, por exemplo, ó, conforme o autor ou conforme o texto, então, se indica que é uma questão de interpretação. Ele pode perguntar, por exemplo, uma determinada expressão destacada, se pode trazer um prejuízo semântico. Prejuízo semântico é um prejuízo de interpretação. Pode-se inferir do texto, podemos inferir e retirar, né? Ele pode pedir, por exemplo, para você substituir uma expressão por outra, desde que as ideias originais do texto sejam mantidas. E, por fim, o sentido de uma expressão de acordo com o contexto. Isso também é uma palavra-chave do enunciado de uma questão, né, de uma questão envolvendo interpretação textual. Então, aqui são os pontos fundamentais do edital. Na verdade, eu trouxe todos os pontos aqui e vamos relembrar. Vai estudar por meio das aulas online, o material também completo com a teoria. Ficou com dúvida na questão? Reveja a matéria estudada, faça a revisão dessa matéria e vá para resolver a questão novamente. Se porventura ainda tiver dúvida, você volta à teoria. Tá vendo? Nós temos que fazer isso aqui como um ciclo. Então, todas as vezes que eu estudo uma matéria, uma teoria, eu identifico algum assunto, eu vou para uma questão. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou rever essa matéria estudada, essa teoria, né? E aí eu vou de novo resolver outra questão. Ficou com dúvida? O ciclo vicioso. Volta para cá. Ficou com dúvida ainda aqui? Chegou nesse último ponto, porque já é a segunda parte que você está resolvendo de questões, né? Já resolveu aqui, resolve aqui, volta para cá. Esse é um plano de estudo que a gente vai mostrar para vocês com mais tranquilidade. Bom, tá aqui o concurso, gente. Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, tem mais de 900 vagas. Então vamos lá, vamos comprar esse curso aqui, teoria e questões comentadas de todas as matérias que você precisa. Está vendo o telefone e o WhatsApp aqui para você entrar em contato? Ou você pode também, você pode clicar nesse link que você está vendo aí abaixo aí da sua tela. Clica aí nesse link abaixo, entra em contato aí com o pessoal do Vencendo Concursos. Fala lá, assistir lá ao vídeo do professor Dorival Conte Júnior, professor de português, quero aprender essa matéria, quero fazer esse concurso. E olha só, não acabou por aí não, dá uma olhada nisso aqui, gente, olha o que você vai ter. Então, português, interpretação de texto, vocês vão ter aula comigo, lá 55 vídeos. Olha lá, só de gramática e teoria, mais 15 vídeos de interpretação, mais 20 vídeos com questões comentadas, 200 questões comentadas em língua portuguesa, mais um material sensacional em PDF que você vai ver. Esse material, eu trabalho nesse material há anos, todos os dias com muito carinho, que é para ter um material de primeira aí. Matemática, professor Ricardo Sampaio, 45 vídeos, 15 vídeos, 45 de teoria e questões, 15 vídeos questões comentadas, 100 questões, mais o material em PDF também. Eu quero saber de você qual curso você vai ter isso, que lugar você vai ter isso. Olha a informática, 68 vídeos, gente. Informática, 68 vídeos, teoria e questões, 22 questões comentadas, ó, 200, mais o material também em PDF. E a legislação aí com o professor Cristiano Silva, 10 vídeos, teoria e questões, 10 vídeos, questões comentadas, 100 questões comentadas, mais o material. Olha o telefone para você entrar em contato, olha o clique aí embaixo para você, nesse link que você vê aí embaixo, aí para você também ter o curso. E também nós temos lá nosso grande professor Luiz Santos, meu amigo Luiz Santos de muitos anos. Ele vai dar lá noções de administração pública de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, porque a banca examinadora é de lá e vai apresentar, aliás, o concurso é lá, né, e outras legislações. Já estamos em processo de gravação. Então, pessoal, você não vai encontrar isso e tem mais. Você pensa que acabou? Bônus, olha aqui, bônus. Planejamento de estudos com dicas e técnicas de todos os professores para vocês.
Vamos ensinar você como planejar seu estudo. Espera aí que não acabou, tem mais ainda. Caderno de questões com mais de 1000 questões para você treinar. E nós temos um produto sensacional chamado Academia de Questões, que é para você fortalecer o seu conhecimento. E olha que legal, além de tudo isso, ó, todos os dias você vai ter uma questão nova aí na nossa plataforma. Todos os dias, de segunda a segunda, você tem uma questão nova para você resolver, para você identificar. Então vamos lá? Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, ou você vai mandar uma mensagem para o Cristiano aí nesse 94783-8693 e vai clicar nesse link aqui abaixo para você fazer parte desse time de vencedores, né? O Vencendo Concursos aqui é um time de vencedores. Nós estamos aí há algum tempo no mercado com grandes professores aí do mercado, que é justamente para te ajudar a passar no concurso. Vou contar com você, espero que você compartilhe esse vídeo com quem quer prestar esse concurso, e não só quem queira prestar esse concurso, mas quer aprender essas matérias, essas disciplinas, para você prestar um concurso também, que não necessariamente precisa ser esse, mas esse chama bastante atenção, tem bastante vagas, né? São muitas vagas para vocês aí. Conto com vocês, eu agradeço a presença de todos, agradeço a atenção de todos vocês. Fique com a gente e nós vamos voltar depois com mais vídeos. Eu vou trazer questões de provas para vocês aqui também. E questões de provas anteriores, nós vamos trazer dicas, vídeos com dicas. Então, à medida que você assiste o vídeo aqui, você identifica o que você pretende fazer realmente dentro de um concurso público, o que você pretende aprender. Você adquire o nosso curso e você vai ter também as dicas no YouTube. Então, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, gente, tem as dicas no YouTube também. Legal? Grande abraço para vocês, posso contar com vocês então? Estou esperando vocês aqui, hein? Todos, aqui no Vencendo Concurso. Abraços, bons estudos, fica ligado aí no YouTube que logo tem mais dica para vocês. Valeu, gente!